Bem, falando agora um pouquinho sobre o transporte através da membrana, então olha só, vamos falar aqui sobre permeabilidade seletiva. O que é essa permeabilidade seletiva? Bem, vamos pegar uma definição aqui, olha só. É a capacidade da membrana plasmática fazer o controle de substâncias que entram ou saem da célula, colaborando para poder manter a sua composição química. A célula, ela não é casa da mãe Joana, onde entra tudo e sai tudo sem nenhum problema. Não. Eu tenho um controle do que entra e do que sai da célula. Esse controle é feito pela membrana plasmática. Então, a membrana plasmática, olha só, ela tem aqui estruturas que permitem a entrada e a saída de substâncias. Algumas substâncias conseguem atravessar a membrana plasmática e outras não. Então, nessa situação de você poder atravessar a membrana plasmática ou não, você tem ali um processo de permeabilidade seletiva. Anteriormente eu falei da água, da questão de passar muita água ou não é? Realmente você tem ali uma situação do controle da água, onde a água ela passa melhor do que as outras substâncias pela membrana plasmática, né? Mas ela consegue mesmo assim fazer um controle. Então, ela consegue controlar o quanto que entra e o quanto que sai de cada nutriente através da concentração, evitando com que eu tenha um excesso de nutrientes no interior da célula, dispersos no citoplasma, ou que eu tenha uma perda muito grande de nutrientes, não é que saiam demais ou entrem demais. Então, a permeabilidade seletiva é justamente que ela é permeável, contudo, há uma seleção. Entram e saem nutrientes conforme a necessidade ou gradiente de concentração para que quê? Para que a célula possa manter ali a sua composição química. Existem dois tipos de transporte através da membrana plasmática. Então, as substâncias elas entram e saem através da permeabilidade seletiva. Contudo, existem formas com que elas entram. O entrar e sair da substância, a gente diz que é o transporte. Então, eu tenho tipos de transporte de substâncias através da membrana plasmática. Um deles é o transporte passivo e o outro é o transporte ativo. Então, você tem o passivo e você tem o ativo. Qual é a diferença entre eles? Começando aqui pelo passivo. O passivo, ele obedece o gradiente de concentração. Então, o que é esse gradiente de concentração, professor? Então, no transporte passivo, o que acontece? A substância sempre migra da onde tem maior quantidade para onde tem menor quantidade. Então, se eu tenho uma quantidade maior no exterior da célula e uma quantidade menor no interior de uma determinada substância, essa substância vai do exterior para o interior. Se eu tenho mais no interior do que no exterior, ela sai do interior e vai para o exterior. Vou citar como, por exemplo, aqui a água. Se você tem mais água fora da célula do que dentro, a água ela entra na célula, porque você tem mais água fora da célula do que dentro. Agora, se dentro da célula tem uma quantidade maior de água do que do lado de fora, então essa água ela vai sair da célula. Ou seja, ela está indo onde tem mais água, que é dentro da célula, para onde tem menos água, que é fora da célula. Então, isso é um gradiente de concentração. E eu não tenho gasto de energia. Ou seja, no transporte passivo, as substâncias entram e saem das células, ou do exterior para o interior, e do interior para o exterior, sem ter gasto de energia. Então, a célula não gasta energia para o transporte passivo. E eu tenho o transporte ativo. O transporte ativo ele é o oposto do passivo. Por quê? Primeiro, ele não obedece o gradiente de concentração. Então, no transporte ativo, não importa se tem muito fora da célula e pouco dentro da célula, ou se tem muito dentro da célula e pouco no meio extracelular. Ele não se preocupa com isso, ele vai fazer o transporte.
Por exemplo, vamos pegar aqui o exemplo sódio. Não importa se tem pouco sódio dentro da célula e muito sódio fora da célula. Um transporte ativo, ele vai sempre tirar esse sódio de dentro da célula e jogar para fora. Ele vai sempre tirar ele de dentro da célula e jogar para fora. Não importa o quanto tenha dentro e o quanto tenha fora. E eu tenho um gasto de energia. Para eu poder ir contra o gradiente de concentração, eu preciso gastar energia, porque eu vou ir contra uma coisa que vamos dizer assim, seria natural. Ao ir do meio mais concentrado por menos concentrado. Então, para a célula poder exercer o transporte ativo, ele tem um gasto de energia, não é? É a mesma coisa. O passivo ele não gasta energia nenhuma, ele fica lá de boa e a coisa vai acontecer. Agora o ativo não. O ativo está ali gastando energia, mandando bala para poder desempenhar as suas funções. Bem, agora quais são esses tipos de transporte passivo e tipos de transporte ativo? Eu tenho classificações, eu tenho tipos de transporte passivo que são esses. Eu tenho a difusão simples, eu tenho a osmose e eu tenho a difusão facilitada. Então, o que é a difusão simples? A difusão simples, ela é o tipo de transporte onde a célula ela vai simplesmente obedecer o gradiente de concentração, da mesma forma que a osmose. A difusão facilitada, eu tenho ali uma estrutura que facilita esse transporte. Vou falar dela daqui a pouquinho. E eu tenho o transporte ativo, que são quais? São as bombas. Eu tenho a bomba de sódio e potássio e a bomba de cálcio. Ah, professor, então quer dizer que a célula terrorista ela tem uma bomba ali? Silence! I kill you! Tal, e explode essas coisas. Não, tá? Eu falo que são bombas no sentido de bombear. Continuando aqui. Vamos falar um pouquinho agora sobre esses tipos de transporte passivo e ativo que eu citei aqui. Falando agora sobre a difusão simples. A difusão simples, como o próprio nome diz, ela é muito simples. Ela é o quê? É quando o nutriente ele sai do meio extracelular e vai para o meio intracelular obedecendo o gradiente de concentração. Ou ele sai do meio intracelular e vai para o extracelular obedecendo o gradiente de concentração. Então é o que? As substâncias que são solutos vão do meio extracelular para o meio intracelular e vice-versa, obedecendo o gradiente de concentração. Então, um transporte passivo, difusão simples, é muito fácil. Ela vai da onde tem mais para onde tem menos. Então, ela vai do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Se tem mais fora da célula do que dentro, ela vai para dentro da célula. Se ela tem mais dentro da célula do que fora, ela vai para fora da célula. Continuando aqui, eu também tenho o quê? A osmose. A osmose, ela é mais ou menos como a difusão simples, só que com a água. Então, olha só a definição aqui. A água vai para o meio extracelular e para o meio intracelular e vice-versa, obedecendo o gradiente de concentração. E aí eu tenho a pressão osmótica. O que é a pressão osmótica? A pressão osmótica é essa pressão que a água sofre para ir do meio intracelular para o meio extracelular ou vice-versa, obedecendo o gradiente de concentração. Então, a pressão osmótica é a pressão que força a água para ir do meio de maior concentração para o meio de menor concentração. Quanto maior a pressão osmótica, mais água se desloca. Como eu tenho aqui esse exemplo, olha só. Imagine aqui que as bolinhas rosas são a água e essas bolinhas lilazes são um soluto qualquer. No primeiro caso, eu tenho mais bolinhas rosas de um lado e mais bolinhas lilazes do outro. Ou seja, eu tenho mais água de um lado e mais soluto do outro. E aqui eu tenho a pressão osmótica. A pressão osmótica deixa eu colocar aqui um pontinho para facilitar, apesar que eu já expliquei isso em um vídeo anterior, mas eu vou explicar de novo. Então a pressão osmótica faz o quê? Faz a água sair desse lado com maior concentração para ir para o menor concentração. Então ela vai se deslocando até atingir um equilíbrio, ou seja, até o meio externo e interno
terem a mesma quantidade de água. Então ela vai se deslocando para o meio onde tem maior concentração até haver esse equilíbrio. Deixa eu tirar esse laser aqui, porque esse laser eu achei ele muito feio. Então a água, ela faz essa questão da osmose. Contudo, quando a gente fala em osmose, eu ainda tenho um ponto interessante. Ainda sobre essa pressão osmótica, a água tende a ficar em equilíbrio em quantidade de água dentro e fora da célula. Nem sempre isso vai ser benéfico para a célula. Por quê? Dependendo da quantidade de soluto, ou seja, de substâncias diluídas no meio externo e no meio interno, eu posso ter situações diferentes na célula. Vamos pegar um exemplo aqui, olha só. Eu posso ter aqui a minha célula em uma situação, em uma solução hipotônica, em uma solução isotônica, uma solução hipertônica. Então, o que é esse hipotônica, isotônica e hipertônica? Isso está relacionado com o quê? Com a concentração de íons do espaço extracelular. O que é essa concentração de íons? Então, eu tenho íons, eu tenho substâncias ali. Sódio, potássio, cálcio, vou simplificar aqui, sais no meio extracelular. Ou posso até colocar solutos de forma geral, mas vamos pensar aqui em sais porque eles vão formar íons. Então, a quantidade de íons no meio externo da célula vai determinar o quê? Quanta água eu vou ter dentro da célula. Por quê? Eu posso ter três situações. Eu tenho primeiro a hipertônica. Então, olha só, o que é essa hipertônica? É quando o meio exterior ele tem uma concentração de íons maior do que o meio interior. Lembra que eu falei que a água sempre vai fazer um equilíbrio, vai ir da onde tem menos água para onde tem mais água? Então, se a quantidade de íons, a quantidade de sais do meio exterior for maior que a do interior, a água sai da célula. Vai para o lado externo, para o lado exterior da célula, para poder manter esse equilíbrio. Se eu coloco a célula está no meio isotônico, o que acontece? A pressão exterior ela é igual à interior. Então, a pressão osmótica do exterior sendo igual à do interior, a água ela não vai sair do meio exterior para o interior. Ou melhor dizendo, a quantidade que entra é a quantidade que sai. Então, a célula não sofre nenhum tipo de lesão. Contudo, eu tenho soluções hipotônicas. O que é hipotônica? É quando o meio exterior ele tem uma quantidade menor de íons do que o meio interior. Então, o que acontece ali? Como do lado de fora eu tenho uma concentração menor de íons do que do lado de dentro, o lado de dentro está mais concentrado de íons, de sais, vamos colocar assim, a pressão osmótica faz com que a água entre dentro da célula. Então a água ela começa a entrar na célula e a célula fica rechonchuda, ela fica estufada, ela fica cheia, não é? Ela fica ali, como aqui parece, rechonchuda, não é? Mais ou menos como alguns de vocês se sentem quando olham no espelho. Foi a Tina, a barriga falante! Então ela fica ali cheia. Nessa situação, quando a célula ela fica em um meio hipertônico com uma grande concentração de íons e um meio hipotônico com uma baixa concentração de íons, acontece a seguinte situação. Eu tenho problemas na célula. Em hipertônica, ela acontece uma crenação. Então, o que é crenação? A célula ela começa a desidratar e ela começa a murchar. Como se ela murchasse mesmo. Então a célula começa a desidratar, ela perde água, ela vai murchando, como se ela engrugisse toda dentro dela assim. Então a gente fica em um estado de crenação. A célula desidrata, ela murcha, ela perde toda a água e aí ela acaba se rompendo e acaba morrendo. Em uma solução hipotônica, eu tenho a plasmoptise. Então o que é a plasmoptise?
A plasmoptise, a célula fica tão cheia que ela sofre uma lise celular. Então, ela sofre essa lise, a célula racha, ela estoura, faz pac. Então, de tanta água que ela absorve. Então, ela sofre essa lise, que a gente chama de plasmoptise. Continuando aqui, falando do transporte passivo, a difusão facilitada. Então, olha só, o que é difusão facilitada? Observando aqui a imagem, vamos pegar aqui uma definição. É a passagem de substância através de proteínas transmembranas que não conseguem realizar a difusão simples. Então, quando eu falo em proteínas transmembranas, estou falando ali de difusão facilitada. Então, eu tenho ali substâncias que não conseguem passar através da membrana plasmática por N motivos, por serem moléculas muito grandes, por não conseguirem transpor a região interna hidrofóbica, então elas precisam ali de um auxílio. Então, nessa situação, eu tenho aqui a difusão facilitada. Eu ainda tenho ali a obediência ao gradiente de concentração, vai do meio mais concentrado para o meio menos concentrado, contudo, eu tenho uma estrutura que facilita esse deslocamento. Então, eu tenho uma estrutura ali que facilita essa entrada e saída de algumas substâncias maiores. Então, esse tipo eu chamo de difusão facilitada. Eu tenho algumas situações que eu tenho as proteínas canais que elas controlam a difusão facilitada. Então, como funcionam essas proteínas canais? Então, voltando aqui, então olha só. Imagina que essa linha amarela aqui é a membrana plasmática. E eu tenho aqui essas estruturas verde e azul que são as membranas. Então, observem, aqui eu tenho os íons. Vamos colocar aqui. Aqui eu tenho os íons ou solutos que eu quero. Então, as proteínas canais, elas fazem o seguinte. Eu consigo... Vou colocar mais uns aqui. Eu faço a abertura do canal. Então, observem que os íons que são de meu interesse, eles começam a entrar aqui na membrana plasmática. Perdão, pela membrana plasmática até chegar no interior da célula. Lembrando que isso aqui é uma difusão, né? Então, tem uma concentração, eles começam a entrar e sair. Deixa eu colocar mais alguns aqui, para facilitar a nossa visualização. Então, eles começam a entrar e a sair da célula conforme a concentração. Claro, observe que eu tenho canais diferentes, porque muitas vezes alguns canais eles são relacionados a algum nutriente em específico. Então, a partir do momento que eu disponibilizo outro canal, ele permite essa entrada de nutrientes aqui da membrana plasmática. Então, ele consegue aqui permitir a entrada e a saída, abrir e fechar sem nenhum problema. Certinho aqui? Então, dando continuidade, pessoal, vamos falar agora um pouco do transporte ativo, da bomba de sódio e potássio. O que é essa bomba de sódio e potássio, professor? Então, imagine o seguinte, quando eu falo em células, eu tenho transporte ativo, como eu citei, eu tenho gasto de energia. Então, eu coloquei aqui uma animaçãozinha para ficar mais simples para vocês entenderem. Existem alguns tipos de nutrientes, alguns íons, que a célula ela vai se livrar deles e outros ela precisa atrair para o seu interior. Então, nessa situação, eu tenho a bomba de sódio e potássio com transporte ativo, ou seja, ele vai contra o gradiente de concentração. Então, para eu ir contra o gradiente de concentração, eu preciso de um gasto de energia. Então, o que ela faz? Ela pega os íons de dentro da célula, nesse caso a bomba sódio e potássio, ela pega o sódio de dentro da célula e ela joga para fora da célula, ou seja, ela pega o sódio do meio intracelular e lança ele para o meio extracelular. Com o potássio, ela faz o contrário. Ela pega o potássio do meio extracelular e lança
para o meio intracelular. Então, esse tipo de transporte, para ela poder ir com outro gradiente de concentração, ela precisa de um gasto de energia. E ela sempre faz isso. A bomba de sódio e potássio sempre vai lançar o sódio para fora e o potássio para dentro. Outro tipo de bomba eu tenho aqui. Antes, olha só. Aqui um outro exemplo. Ela sempre vai lançar o sódio para fora e o potássio para dentro. Ela sempre joga 3 íons de sódio para fora da célula e joga 2 íons de potássio, para dentro. Não, sempre tentando manter uma baixa concentração de sódio dentro da célula e uma alta concentração de potássio dentro da célula. Agora sim, né? Falando um pouquinho da bomba de cálcio. A bomba de cálcio, ela é bem parecida com a bomba de sódio e potássio. Ela sempre bombeia ali o cálcio do meio intracelular para o meio extracelular. Como eu faço esse bombeamento, eu também tenho um tipo de bomba de cálcio ali no retículo sarcoplasmático, que é o retículo endoplasmático das células musculares. Eu sempre tenho esse movimento de tirar o cálcio de um meio para jogar para outro. Como isso vai contra o gradiente de concentração, a bomba de cálcio também aqui tem um gasto energético. Bem, falando agora sobre moléculas grandes. Como assim, professor? Existem moléculas que elas são maiores e elas não conseguem passar, como no caso de íons e algumas moléculas menores, pelas estruturas da membrana plasmática. Então, nesse caso, eu tenho duas situações. Eu tenho a endocitose e a exocitose. Então, se eu tenho ali moléculas um pouco maiores, eu preciso de uma forma para realizar esse transporte. No caso da endocitose, é quando a célula vai absorver uma molécula grande. No caso da exocitose, é quando a célula vai excretar uma molécula grande. Então isso acontece, por exemplo, com carboidratos, lipídios, proteínas, que a célula vai às vezes absorver um aminoácido, então ela vai excretar ali hormônios, que são proteínas, hormônios, alguns hormônios são proteínas, outros são hormônios esteróis, que é um tipo de colesterol. Então você tem aqui essa questão. Quando a célula vai absorver uma molécula grande, que ela vai ali desbotelar, destruir ela, faz uma endocitose, que ela absorve essas moléculas para poder reutilizar. E a exocitose é quando ela vai excretar, ela vai liberar essas moléculas, do seu meio intracelular. Nessa situação, eu tenho aqui um exemplo com uma imagem, olha só. Nesse primeiro caso, já puxei a setinha aqui sem querer, dei um spoiler da minha aula. Observe que aqui em amarelo, eu estou mostrando aqui o que? As moléculas saindo. Então, a célula, ela conduz na exocitose, ela conduz essas moléculas grandes até a membrana plasmática e ela excreta. E na endocitose, ao contrário, ela está próxima da membrana plasmática e aí ela acaba englobando. Eu tenho uma estrutura, inclusive, para fazer isso, que são os vacúolos. Existem ali alguns vacúolos, não é? Que são essas estruturazinhas aqui. A vacúolos é um nome geral, eles têm nomes específicos. Tá? Aqui, quando eu for falar de citoplasma, eu vou citar o nome específico de cada um deles. Então, eu tenho aqui esses vacúolos, como nesse caso aqui, onde eu estou com o meu mouse que está em amarelo, se vocês conseguirem enxergar, que eles vão, nesse primeiro caso aqui, que ele se aproxima da membrana plasmática, ele vai lançar no meio extracelular o que ele excreta, e quando algo que é de interesse da célula se aproxima da membrana plasmática, ela envolve essas moléculas e absorve, formando esse vacúolo aqui, e aí ela vai realizar um processo que a gente chama de digestão celular. Por quê, professor? Porque olha só, a absorção, no caso da endocitose, ela acontece de formas diferentes. Eu tenho dois tipos de endocitose. Eu tenho a fagocitose e a pinocitose. A fagocitose
é quando eu digo que a célula vai ali englobar partículas grandes e insolúveis. E a pinocitose é quando a célula vai absorver macromoléculas dissolvidas em água e líquidos. Então eu posso fazer ali um paralelo, uma comparação até meio grossa, que a fagocitose é quando a célula vai absorver uma partícula sólida. E a endocitose e a pinocitose é quando a célula vai absorver uma partícula líquida. Contudo, são grandes. Então, qual é a diferença aqui de uma pinocitose e uma fagocitose? Então, vamos falar aqui dos tipos de endocitose. Olha só, nesse primeiro caso, eu tenho uma fagocitose. No segundo caso, eu tenho uma pinocitose. Quando a célula realiza uma fagocitose, que nem o caso aqui, ela vai englobar uma bactéria, porque a fagocitose é uma forma com que os nossos glóbulos brancos, são nossas células de defesa, vão defender o nosso organismo. Eles envolvem a bactéria e digerem, eles literalmente comem as bactérias, as estruturas que invadem o nosso corpo e são danosas. Então, olha só, eu tenho aqui um pseudópodo. Então, o que é esse pseudópodo? A célula, ela vai projetar o citoplasma. Vocês vão perceber aqui, ó, que ela está lançando tipo uns bracinhos. Ela projeta o citoplasma para englobar a partícula sólida. Nesse caso, ela vai englobar essa bactéria. Então, ela vai projetar partes, né, de citoplasma, ela vai fazer projeções de citoplasma em volta do que ela quer digerir e aí ela engloba. A partir do momento que ela engloba, ela vai formar um vacúolo conhecido como fagossomo. E esse fagossomo, ele vai liberar ali enzimas que vão destruir e digerir essa bactéria ou uma partícula maior. Então, o fagossomo, ele é o vacúolo que vai fazer a fagocitose, que é quando a célula projeta ali pseudópodos, são projeções de citoplasma para envolver aquilo que ela quer digerir. A pinocitose, ela acontece de forma parecida com a fagocitose, contudo eu não tenho pseudópodos. A partir do momento que eu tenho, olha só, pequenas partículas dissolvidas em água, então eu tenho ali nutrientes que são do interesse da célula dissolvidos em água, e eles se aproximam da membrana plasmática, a membrana plasmática ela faz uma invaginação. Então, o que é uma invaginação? Eu sei que é uma invaginação. Não, você não sabe o que é uma invaginação. Uma invaginação é a membrana plasmática ela vai sofrendo uma entrância. Ela vai criando ali uma cavidade, essa cavidade vai acomodando essas partículas dissolvidas em água, até que ela fecha e forma um vacúolo. Então ela vai formando essa cavidade cada vez mais funda e ela vai fechando a sua superfície formando um vacúolo. E aí ela absorve essas partículas dissolvidas em água. E ela vai formar um vacúolo chamado pinossomo. E aí esse pinossomo vai digerir essas moléculas grandes dissolvidas em água e realizar a nossa pinocitose. Certinho? Quaisquer dúvidas, vocês mandem por aí. Mandem aí para mim que eu vou responder. Falando agora um pouco sobre envoltórios e especializações. Bem, vamos trazer uma definição aqui, olha só. São substâncias e estruturas que ficam na superfície da membrana plasmática e desempenham uma série de funções. Então, a membrana plasmática ela tem estruturas ali na sua superfície ou ao seu redor que desempenham funções importantes. Então, eu tenho aqui que são os envoltórios, conhecidos como envoltórios e especializações. Então, o envoltório ele é uma camada que vai ficar em volta da membrana plasmática. E especializações são estruturas que estão na própria membrana plasmática em si, cada um desempenhando sua função. Vamos falar um pouco deles agora em detalhado. Começando aqui com o glicocálix. O glicocálix, ele também é conhecido como glicocálice, mas eu gosto de falar glicocálix, eu acho mais legal, que é essa estrutura aqui. Então, o glicocálix, ele vai ser ali formado, na verdade,
ele tem ali a participação das glicoproteínas, que olha só, ele é o conjunto, na verdade, das glicoproteínas e dos glicolipídios. Então, os glicolipídios e as glicoproteínas juntos, eles formam ali o glicocálix da minha membrana plasmática. Qual que é a função disso, ó professor? Olha só, é reconhecimento e adesão. Então, como eu já falei anteriormente, da função ali das glicoproteínas, ela é atribuída ao glicocálix. A partir do glicocálix é que a célula ela consegue reconhecer o seu meio externo, descobrir, perceber onde estão células de outros tecidos, onde estão células iguais a ela, onde tem um espaço e ela precisa fazer ali divisões celulares para preencher aquele espaço e onde ela não precisa fazer nada. Então, eu tenho esse reconhecimento do meu meio exterior através do glicocálix. Isso também ajuda na adesão, ou seja, uma célula ficar aderida à outra. E os glicocálix variam conforme a célula. Óbvio, se a célula ela utiliza o glicocálix para reconhecer o ambiente ao seu redor, então cada célula vai ter ali um glicocálix específico. Outra coisa é que ele funciona como um antígeno. Através do glicocálix é que as nossas células de defesa reconhecem quais são as células do nosso corpo e quais são as células invasoras. E no momento que há uma infecção, faz com que os nossos glóbulos brancos ataquem somente as células que causam doenças, não é? E não as do nosso corpo, graças ao glicocálix que vai funcionar ali como um antígeno, não é? No caso de bactérias, os glóbulos brancos vão reconhecer elas através do seu glicocálix, que é o antígeno, e aí vão atacar e livrar o nosso corpo de infecções. E elas atuam como receptores também, ou seja, quando alguma coisa vai se ligar à célula, uma célula vai se ligar à outra, elas se ligam através do glicocálix. Aqui eu tenho um exemplo de glicocálix, então olha só. Então aqui eu tenho o quê? O que mostra o reconhecimento de uma célula pela outra através do glicocálix. Então elas se encostam, o glicocálix ele vai ter ali uma outra proteína que vai agir como receptora desse glicocálix, e aí as células se reconhecem. Então, percebendo, olha, eu tenho uma célula aqui igual, então, olha, não, essa célula aqui não é igual a mim. Outra coisa é a parede celular. Uma coisa importante é entender que existem dois tipos de paredes celulares entre os seres vivos. Eu tenho a parede celular vegetal e a bacteriana. Por quê, professor? Porque cada uma ela tem uma estrutura específica e diferente. Na verdade, a parede celular vegetal é completamente diferente da bacteriana. Como, por exemplo, aqui, olha só, a parede vegetal ela é uma estrutura, assim como toda a parede celular, a definição de parede celular, ela é uma estrutura que fica em volta da membrana plasmática. Só que a parede celular vegetal ela é formada por lignina e por celulose. Então eu tenho ali uma estrutura que fica ali em volta da célula. Na verdade, os vegetais, a parede celular, ela impede que a célula cresça muito, não é? Então as células dos vegetais elas só crescem até um determinado tamanho, elas não expandem como os outros. E eu tenho ali uma estrutura que fica em volta da célula vegetal, que é formada por lignina e celulose. Já a parede celular bacteriana, não. A parede celular bacteriana ela é mais complexa. Ela é uma membrana externa, na verdade é quase tão complexa, né? Ela é externa à membrana plasmática, só que ela é formada aqui por uma camada de peptidoglicano e uma outra membrana externa, muito parecida com a membrana plasmática. Então eu tenho uma outra membrana externa que também tem uma bicamada de fosfolipídios, que ela tem ali proteínas transmembrana e ela tem ali uma série de receptores à sua superfície. Então, a parede celular bacteriana ela é diferente da parede celular vegetal. Ambas têm o nome de parede celular porque ela é uma estrutura que fica em volta da membrana plasmática. Mas a parede celular vegetal ela tem lignina e celulose que confere resistência à célula vegetal. Agora, a parede celular bacteriana
ela tem ali a camada de peptidoglicano e uma outra membrana externa, que vai conferir maior resistência a esses micro-organismos. Continuando aqui, falando dessa camada de peptidoglicano. O que é essa camada de peptidoglicano, professor? O peptidoglicano, ele é uma molécula onde ele é formado parte de peptídeo, parte proteína, parte carboidrato. A camada de peptidoglicano, ela é exclusiva de seres vivos procariontes, então vou encontrar ela ali em bactérias e arqueias. A camada de peptidoglicano, você tem ali uma camada grossa que ela confere uma resistência maior àquele micro-organismo, ao meio ou a algo que possa vir a ser prejudicial a ele. Tanto é que eu tenho bactérias que tem uma camada de peptidoglicano maior, que são as bactérias gram-positivas, e eu tenho ali outras bactérias que possuem ali uma parede celular, onde eu tenho uma que possui a parede celular com a camada fina de peptidoglicano e uma membrana externa, que são chamadas de grãs negativas. Então, essa camada de peptidoglicano está presente nas bactérias, mais espessa nas gram-positivas e bem mais fina nas gram-negativas, que confere ali uma proteção e uma resistência extra às bactérias. Falando agora aqui dos desmossomos. O que são os desmossomos? Então, desmossomos são o quê? Aqui eu tenho uma imagem, vamos conceituá-lo. Esses são encontrados principalmente, na verdade, são encontrados no tecido epitelial e no músculo cardíaco. Então, os músculos cardíacos e o nosso tecido epitelial têm desmossomos. Ele é uma região rica em substâncias adesivas e fios de queratina. Então, o que os desmossomos fazem? Os desmossomos, eles aumentam a adesão das células e dão sustentação a elas. Eles são uma região ali, como vocês podem ver que eu tenho ali um espaço entre as células, que ele faz com que as células fiquem bem coesas. Então, eles são ali como se fossem botões que vão fazer com que a célula fique bem coesa e bem próxima, diminuindo ali o espaço entre as células. Então, os desmossomos, eles têm a função de manter a célula mais próxima, mais coesa. Por quê? Ele tem aqui proteínas adesivas e queratina, que vai fazer com que a célula tenha uma sustentação maior. Faz com que a célula tenha ali mais resistência, o que confere ali a resistência que tem o nosso tecido epitelial e o nosso músculo cardíaco, também graças a esses desmossomos. Outra especialização que nós temos é a junção aderente. A junção aderente, ela é conhecida como zônula de adesão. Então, vocês vão ver aqui nessa imagem, eu tenho ali como se fosse um tubinho verde. Esse tubinho, esse caninho verde, é a junção aderente. Essa junção aderente, ela forma um cinturão ao redor da célula, então a célula fica com um cinturão, ela perpassa toda a periferia da célula e ela aumenta a coesão. Ela faz o quê? Com que a célula fique mais junta, possuindo aqui substâncias intercelulares e microfilamentos, que graças a eles, ela confere essa resistência. Então, quando eu falo em zona de adesão, é uma região que é formada por microfilamentos e outras substâncias que faz com que as células fiquem mais juntas, elas fiquem mais próximas. Ela aumenta ali a aderência entre as células, ou seja, aumenta a coesão entre elas. Outra coisa é a junção oclusiva, que também é conhecida como zônula oclusiva, como vocês veem aqui. Eu tenho nessa zona oclusiva algumas proteínas que vão aumentar ainda mais a junção e a união entre as células. Ela é muito presente no intestino, né? Então ela faz com que as células fiquem muito juntas, fiquem basicamente, literalmente unidas umas às outras. Porque olha só, criam estruturas ao redor das células. Aqui uma estrutura ao redor das células no epitélio do intestino, impedindo que a passagem de substâncias entre as células. Então, a junção oclusiva une as células a tal ponto que as substâncias elas não conseguem passar entre as células. Isso faz com que o intestino ele evite
com que as substâncias que vão ser absorvidas passe entre o espaço de uma célula e outra. As células são tão juntas que as substâncias elas são meio que obrigadas, entre aspas, a serem absorvidas pelas células do intestino. Elas não conseguem passar entre elas, ou seja, garante ali um controle maior da absorção do epitélio intestinal. Continuando aqui, eu tenho aqui a chamada junção comunicante. O que é essa junção comunicante? Ó, professor, observe só. Eu tenho aqui uma junção, que é uma região, que são conhecidas como nexos. Nessa situação, essa região, esses nexos, não é? Eles permitem a passagem de íons. Então, olha só, são encontrados em células embrionárias, na muscular cardíaca e nas hepáticas. Então, elas permitem ali, através dessas conexões, a passagem de íons e pequenas moléculas. Ou seja, ela, como diz aqui, elas formam canais que facilitam trocas entre as células. Então, as células elas conseguem permitir que o nutriente passe de uma célula para outra através dessa junção comunicante, porque eles vão formar canais que abrem e fecham, permitindo que as células possam trocar ali íons e nutrientes, né? Ou seja, faz muito nexo uma coisa dessa. Vamos falar um pouco aqui das microvilosidades. Só um minutinho que eu vou fazer um lanchinho aqui agora. 2 horas depois. Retornando aqui, vamos falar um pouco sobre as microvilosidades agora. O que são microvilosidades? Então, olha só. Aqui tem uma foto dela em microscópio eletrônico. Elas são muito importantes, principalmente na questão de absorção. Por quê? Olha só. Primeiro, elas são conhecidas como microvilos também. É um outro nome que se dá, ou apenas como vilosidades. E elas têm uma questão importante, olha só. Elas estão presentes na superfície das células epiteliais do intestino. Mas por que, professor? Observe o seguinte. Elas servem para aumentar a área de absorção. Então, as microvilosidades, elas auxiliam na absorção de nutrientes pelo intestino. Por quê? Observe o seguinte, se essa superfície aqui fosse toda reta, eu teria uma determinada área de absorção. Mas observem só, essas projeções subindo aqui, percebam quanto que ela aumenta a área de absorção, porque toda essa região aqui, ela acaba absorvendo nutrientes. Então, as microvilosidades elas têm essa função de aumentar a área de absorção da célula ou de secreção, no caso de glândulas. Isso vai fazer com que as células do intestino e as células de glândulas sejam potencializadas para realizar suas funções. Então, o intestino tem a sua absorção potencializada pelo fato da presença dessas microvilosidades. Da mesma forma, glândulas conseguem potencializar a secreção de substâncias por aumentarem a área da membrana plasmática de suas células através delas. Bem, pessoal, então é isso que eu tinha a falar para vocês hoje aqui na nossa aula. Espero que vocês tenham gostado. Quaisquer dúvidas que vocês tenham em relação ao conteúdo, podem postar aqui nos comentários, lá no Google Classroom. E é isso. Até a próxima aula. Lembre-se, tomem banho, usem álcool em gel, porque o negócio tá pegando. Então, curtem, compartilhem o vídeo. Obrigado por terem assistido e até a próxima.